E a volta às aulas está chegando e com ela aquela lista de material escolar que dá um susto no bolso. O Procon de São Paulo, por exemplo, apontou uma variação de quase 280% no preço dos itens. Mas a boa notícia é que dá para economizar na hora das compras. E o nosso repórter Fábio Oliveira está em uma papelaria de Campinas e vai trazer dicas simples e práticas para gastar menos. Oi, Fábio, como é que está o preço do material escolar por aí? Você sabe que eu estava olhando aqui, né, Alicia, alguns preços aqui, já fiquei um pouco assim preocupado, porque minha filha logo vai para a escola e os preços, claro, tem uma variação, tá tendo uma variação muito grande, né? Claro que essa papelaria que nós estamos aqui ainda não sofreu esses reajustes, tem muitas promoções por aqui também. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Isaías Borges, da economista, mas antes, pedi para o Marcos Gatti mostrar um pouquinho aqui das novidades, né, que nós temos aqui nessa papelaria famosa aqui no Jardim Proença, muitas novidades aqui nesse local e os preços também variados, né? Então, atenção você papai, atenção você mamãe, que vai estar fazendo a lista, né, de material escolar para 2026, filhão, filhona aí em casa de férias. Eu tenho certeza que muitas crianças que vão assistir esse nosso ao vivo, né, vai acabar ficando surpresa e vai ficar com vontade de comprar muitas coisas aqui nessa papelaria. Deixa eu falar com o Isaías aqui. Obrigado por atender a gente, Isaías. Vamos falar um pouquinho desses preços, né, que aí teve um reajuste, uma alta. Por que teve esse reajuste aí nos últimos anos, Isaías? Explica pra gente. Sim, nos últimos 5 anos, material escolar, o preço vem aumentando acima da média da inflação nacional. Isso se deve, em parte, pelo fato de grande parte hoje do material escolar no Brasil ser importado ou depender de matérias-primas importadas. Então, como o dólar vem ficando mais caro, esse aumento do dólar repassa para o material escolar. Então isso explica por que o preço do material escolar vem aumentando acima da média, né, da inflação. E aí o papai e a mamãe que está em casa assistindo aqui agora, está se perguntando o seguinte: nossa, preço do material escolar lá em cima, o que eu posso fazer para economizar em 2026, Isaías? Primeiro, procurar a possibilidade de reaproveitar material do ano passado, né? Como está ficando mais caro, então qualquer economia é bem-vinda. Segundo, fazer bastante pesquisa, porque o segmento de papelaria ele é muito competitivo. Então são muitas opções, a competição é muito grande, então você vai encontrar muita variabilidade de preço. Quando você for a uma papelaria para levar a lista, é sempre importante fazer uma pesquisa a priori para ter uma noção dos preços. Então a internet hoje ajuda muito nessa pesquisa. Outra coisa, há muita variabilidade, tanto em relação a estabelecimento, mas também em relação a marcas. Então você pega, por exemplo, um lápis... Vamos mostrar para quem está em casa? Sim. Vamos mostrar para quem está em casa. Aqui, por exemplo, um lápis, né, que custa 90 centavos, e nós temos aqui um outro exemplar que custa R$ 7,90. Né? A diferença está simplesmente na cor e não algum incremento que a indústria coloca, né, que normalmente chama a atenção da criança. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Na hora de comprar um material, pensar muito nisso, porque para aquilo que o lápis é útil, os dois têm a mesma função, né? É lápis, se pegar a grafite é a mesma, a marca inclusive é a mesma, a única diferença, por exemplo, é a cor, né? Então, essas são coisas que tem que ser observado na compra, que pode fazer uma diferença muito grande no final. Isso vale para lápis, caderno, caneta, mochila, etc. Então, há uma grande variabilidade de preço, tanto por estabelecimentos, como eu falei, é um setor muito competitivo, mas também há uma grande variabilidade de marcas, né? Hoje, no Brasil, com a economia mais aberta, o consumidor tem muitas opções em termos de marcas e tal. E aí é importante utilizar isso a nosso favor, né? Então também há uma grande variabilidade de preço nessas marcas. Claro, e a gente acaba falando o seguinte, a gente estava conversando aqui, viu, Lícia, agora há pouco eu e o Isaías, falando um pouquinho sobre os lápis. Olha a quantidade de lápis que nós temos aqui, né? Falando um pouquinho sobre os mais em conta, né? Que é desde 90 centavos até os mais, assim, mais sofisticados, né, que chega aqui a 7, 14 reais, enfim. Só que esses preços são variados em vários outros pontos. Só que o lápis, como o Isaías falou, é a mesma função, né, a mesma função do lápis. Só que, claro, que a indústria coloca isso para atrair, né, para ter esse atrativo para a criançada. A criançada não quer nem saber, né, Isaías? Sim, a criança normalmente ela vai ser atraída por esses fatores que muitas vezes não é o principal, né? A figura, um personagem que está muitas vezes acoplado àquele produto. Então, uma outra dica, né, é que, se possível,
né, ir à papelaria sem levar a criança, porque a criança normalmente vai preferir aqueles que são mais bonitos, que normalmente são os mais caros. Tá certo. Isaías, obrigado. Te agradecer aqui pela participação no RF com você nesta terça-feira. E claro que você, papai e mamãe, pegou algumas dicas, algumas referências. E essa última aqui do Isaías, se possível, né, não levar a criançada aí para dar uma economizada, para quem quer economizar. Agora você que já não quer economizar tanto, né, Isaías? Pode levar a criançada, fica à vontade, porque variedade e, olha, diversos produtos você encontra nas papelarias aí, principalmente para o ano de 2026. Lícia. As dicas, hein, gente? E olha, não leve mesmo seu filho se você precisar economizar, porque ele certamente vai escolher o mais enfeitado, que normalmente custa mais caro. Mas a gente viu ali que tinha um lápis preto e tinha um outro lápis rosa, que era um pouquinho mais caro. Então, dá para levar um outro um pouquinho mais colorido, gastando só um pouquinho a mais e não tanto a mais, né? É legal aí as dicas para os pais, então, que estão comprando material escolar para os seus filhos neste ano.